comentar com você neste vídeo sobre o novo reforço do Fortaleza, o Everson Costa, né? Mais conhecido como Everson, jogador que foi da base do São Paulo Futebol Clube, chegou à seleção brasileira sub-17, né? Também sub-15 e chegou até mesmo a atuar pela sub-20. Naquela ocasião eu acompanhava bastante a base dos clubes brasileiros, tinha um olhar muito focado para as seleções de base do Brasil, e o Everson apareceu como um jogador bem interessante, muito promissor. Dava a entender que seria um grande lateral para o futebol brasileiro e, por que não, até mesmo para a seleção principal do Brasil, tá? Não foi o que aconteceu, né? Ele sai do São Paulo, vai para o Bragantino, primeiro emprestado, né? Não conseguiu entregar qualidade, volta para o São Paulo, novamente é emprestado, e aí no fim das contas o Bragantino acaba adquirindo, Red Bull Bragantino no caso, né? Naquela ocasião por um valor bastante pequeno, né? Também não conseguiu entregar qualidade na equipe do Red Bull, né? Ele acaba indo para a equipe do Arouca, tá? E no Arouca ele jogou até de 2023 até os dias atuais, né? Bem, o contrato dele se encerrou com a equipe portuguesa e o Arouca não quis renovar o contrato do jogador, tá? Ele atuava como titular na equipe portuguesa, né? Mas não era um titular absoluto, tá? Ele alternava com o Dante, nem sempre estava em campo, mas, enfim, pelo menos enquanto esteve no Arouca, ele foi um jogador que serviu em vários momentos para o Arouca. Acho que o final do vínculo dele com a equipe portuguesa não foi tão boa, não foi tão bom, né? E acho que foi em virtude disso que a equipe não quis renovar o seu contrato. Bom, ficou livre no mercado, né? E neste momento é o novo reforço do Lion. Bom, esse garoto ele tem 25 anos, já é um homem, né? É um jogador que chega, que volta para o Brasil para ter uma grande experiência no futebol brasileiro. A gente lembra do caso do Sacha, né? Que foi um caso que funcionou muito bem, deu muito certo, né? Fortaleza buscou um desconhecido que acabou atuando aqui no Brasil, no caso no Lion, e se revelou um reforço muito importante. Agora, a gente se esquece dos vários jogadores que o Lion também buscou, que não tinha experiência com o futebol brasileiro, embora brasileiros fossem, né? E que não deram certo, né? Então, a gente sempre lembra, porque o futebol tem essa generosidade, né? Sempre lembra dos casos que funcionaram e muitas vezes não se recorda dos casos que não deram certo, né? Esse jogador, ele vai ter a grande oportunidade, portanto, da carreira dele no Lion. E isso pode ser importante. Isso não vai ser decisivo, tá? Porque, como eu disse, deu certo com o Sacha, não deu certo com outros atletas. Mas o fato de ele ter a primeira experiência no Brasil, no clube como Fortaleza, isso pode certamente ser importante para impulsionar a sua carreira, tá? Então, ele pode ser um reforço importante para o Lion? Certamente que sim. Ele pode se converter num bom reforço para o Lion. Mas a partir do que ele foi até hoje na sua carreira, ele é um jogador mesmo indicável para o Fortaleza? Eu diria que não, tá? Eu diria que é um tipo de atleta que Fortaleza contrataria em 2019, 2015, 2014, né? Do que adianta gerar um projeto no clube, o clube se fortalecer muito, né? E aí na hora que vai ao mercado, o clube, né, pratica o mesmo tipo de contratação de muitos anos atrás, né? O Everson é um jogador que poderia chegar para uma experiência na Série B do futebol brasileiro, para uma experiência na Série C do futebol brasileiro, mas não para chegar de cara num clube grande do futebol brasileiro que vem crescendo muito aí nos últimos anos, né, nos últimos 5 anos. Então, assim, é um jogador, nesse sentido, com um perfil muito comum, tá? E é muito estranho quando a gente olha para o Fortaleza, repara no Fortaleza ações, né, que não tem mais a ver com o clube cujo projeto era diferenciado e fazia do clube uma instituição muito diferenciada no futebol brasileiro. É como se o projeto estivesse realmente acabando, né? É como se os dirigentes começassem a ser os mesmos, né, de outros clubes, né? Totalmente, né? Porque as suas ações são muito parecidas com as ações de dirigentes de outras instituições. É o que a gente está vendo. Talvez seja um triste fim. Isso não quer dizer, volto a repetir, que o jogador não vai se converter num grande reforço para o Lion.
Agora, a questão é que um clube não pode deixar com que o que resolva isso, se vai ser ou não um bom reforço, sejam as circunstâncias. E para não ser vítima das circunstâncias que podem se abater em relação até mesmo às boas contratações, né? Um clube tem que se voltar para o jogador, quando vai no mercado buscá-lo, para o jogador que tinha um bom rendimento, que tem um bom histórico e assim por diante. E não é o que acontece. Neste caso, né, o jogador chega ao clube como uma aposta. Quando eu não me baseio naquilo que o jogador é, né, naquilo que ele tem entregado como qualidade, né, no bom momento da carreira desse atleta, na evolução desse atleta, quando eu não me baseio nessas questões, né, o jogador chega como uma aposta e a gente precisa aqui combinar que o Fortaleza está buscando muito apostas nesse momento no mercado, o que não é condizente também com o projeto que alçou o clube a uma estatura diferenciada aqui no futebol brasileiro, tá? E também sul-americano, né? Vamos combinar também. Não ganhou nenhum título, né? Mas o Fortaleza é hoje bem respeitado no futebol da América do Sul, tá? Isso foi graças ao projeto também, né? Dito isso, houve uma pergunta para mim sobre o jogador no grupo do canal Josa Novales, lá no WhatsApp. Eu respondi que me perguntaram se o jogador prestava, se era um bom jogador. Eu disse que é muito um jogador comum, né? Que ele, enfim, não vai entregar tanto assim em relação às expectativas que possam ser depositadas sobre eles. Sobre ele. Me perguntou também, foi feita também a pergunta se esse jogador pelo menos era melhor do que o Diogo Barbosa, né? Eu disse que não, porque não é melhor do que o Diogo Barbosa. Tá? Eu diria até que longe disso, tá? Muito longe disso. O Diogo Barbosa está no nível e o Everson, né, está muito abaixo. Né? Tá muito abaixo. Agora, claramente que isso é do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, o Diogo Barbosa não é um jogador tão horrível assim. Ele está sendo muito horrível, né? Mas tecnicamente é um jogador que tem sim alguns recursos, não consegue fazer com que esses recursos trabalhem para ele dentro de campo, tá? Mas é um jogador que tecnicamente não é tão desprezível assim. Agora, um jogador pode ter uma qualidade maior do que o outro e nem executar bem o seu futebol. E também um jogador pode ter uma condição técnica bem abaixo e executar melhor as suas características, tá? Isso vai depender do quê? Vai depender da adaptação. Então, podemos falar que o Diego Barbosa não é um jogador no Fortaleza, não é um jogador interessante no Fortaleza por causa da adaptação dele ao Fortaleza? Poderíamos falar algo dessa natureza, mas também precisaríamos falar que ele não foi bem em outros clubes, né? Inúmeros outros ele não vem jogando bem. O que também mostrou o erro do Fortaleza ao contratá-lo, né? Mas, enfim, não vem se adaptando em lugar nenhum e também não se adaptou ao Fortaleza. Agora, esse jogador que o Fortaleza contratou agora, o Everson, ele pode perfeitamente se adaptar ao Fortaleza, tá? Ele não se adaptou quando foi para o Bragantino, teve momentos importantes no Coimbra, perdão, no Arouca, e outros momentos que não significaram absolutamente nada, né? Mas só para vocês terem ideia, esse garoto ele sai do sub-20 do São Paulo, ele vai para o Bragantino e do Bragantino para o Arouca. Ele nunca jogou no time principal do São Paulo. Então, enquanto jogador profissional, ele atuou em 2 clubes apenas em toda a sua carreira, no Red Bull Bragantino e na equipe portuguesa do Arouca. Lá em Portugal, há um mercado, né, muito amplo de jogadores desconhecidos do Brasil. E quando um jogador se destaca, ainda que ele não feche com o clube, ainda que ele não siga no certo clube, quando o seu contrato termina e assim por diante, outros clubes demonstram interesse neste atleta. Não foi o caso do Everson e isso depõe muito contra a qualidade do futebol deste lateral esquerdo. Como é que ele joga? Ele joga, é um lateral que tem velocidade, tem 1,85 m, né? É um lateral de corredor. Não é um lateral que tende a buscar o corredor central, não é um lateral que saia do corredor, tá? É um lateral que vai sim ao fundo do campo, mas que na hora de voltar, volta, enfim, sem esse time aí correto da recomposição, o momento certo de recompor, de voltar para a linha defensiva, tá? Pode dar muito certo, mas é incompreensível essa contratação. Realmente ela não se insere dentro de nenhuma lógica, tá? Não se insere dentro da lógica de se aproveitar de um jogador que está livre no mercado, porque há outros jogadores livres no mercado, tá? Não se insere dentro do jogador que tem muito potencial, porque não parece ser o caso, né? Pareceria ser o caso um ano depois que ele tenha saído da base, mas muito tempo depois que ele saiu da base,
se o futebol dele caminhou para trás, isso mostra claramente que não é um jogador de potencial, tá? Não é um jogador também com potencial de venda. O Fortaleza tem conseguido aí até algum lucro, como o Dylan Borreiro, né, que é um jogador lamentável, tal, que foi para o América de Cali e entrou muito mal no jogo contra o Bahia, diga-se de passagem, né? Na primeira partida dele no América de Cali, atuando contra o Bahia, ele simplesmente ajudou a matar a equipe do América quando ele entrou em campo. Um jogador realmente horrível, né? O Dylan Borreiro, né? São tantos jogadores equivocados que o Fortaleza foi buscar no mercado, né? Borreiro, Diogo Barbosa e muitos outros atletas, né? Este pode ser mais um. Vamos torcer para que não seja? Agora o problema é esse, né? A gente tem que torcer, né? O torcedor tem que torcer para que não seja mais um caso equivocado. O torcedor tem que torcer para que as circunstâncias ajudem, né? O torcedor já tem tanta coisa na cabeça dele, né? As emoções do torcedor já estão tão violentadas, né, pelas ações do dirigente do Fortaleza ultimamente, né? Que ele já não aguenta mais e agora ele precisa de mais uma tarefa: torcer para que o jogador que foi contratado seja um bom jogador, se adapte muito bem ao clube e seja um grande destaque para o clube. Vai precisar realmente torcer, infelizmente, tá? Porque se a gente se basear no que ele era antes, infelizmente, não vai dar muito certo, não. O último momento dele no Arouca não foi tão bom, né? Eu diria para você que na temporada passada não foi tão ruim assim, tá? Agora, no geral, o que conta muito aí é o fato de que termina o contrato, o Arouca não deseja mantê-lo no elenco e, além disso, inúmeros outros clubes portugueses da primeira e segunda divisão e da terceira divisão também não mostraram interesse pelo Everson. Isso depõe realmente muito, muito contra a qualidade desse jogador que o Lai contratou neste momento. Agora, meus amigos, minhas amigas, agora é rezar. É isso, gente. É isso.